Bom, pessoal, então a gente vai fazer a correção aqui, os comentários da aula 6, parnasianismo e simbolismo. Lembrando que quando você tem exercícios de incorreta, é sempre bom ressaltar e reafirmar aquela ideia de aproveitar as alternativas corretas como informações que sedimentam um pouco a teoria. Quer dizer, é mais informação dentro do repertório do tópico aí para que a gente possa aumentar o aspecto teórico envolvendo as escolas literárias, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele pede a incorreta sobre o parnasianismo. E aí, a letra B diz que tomar os elementos naturais, valorizá-los, é mais importante do que valorizar a forma do poema. Não, né? Uma marca do parnasianismo é justamente a valorização da forma. A arte pela arte, a obsessão pela forma. Então, dizer que a forma ficaria no segundo plano estaria errado. As outras todas corretas. A natureza é apresentada objetivamente. Você tem aí elementos que levam a uma disposição lógica porque é objetiva, ordenada. Na letra D, sem carga emocional, como em outros períodos literários, porque é objetivo. E as descrições da natureza são feitas dentro do mito da objetividade. Embora, e o Olavo Bilac é um bom exemplo disso, né, os melhores textos tenham marcas subjetivas. São daquelas contradições em que o conjunto todo mostra uma coisa. Os extremos fogem um pouco à média do conjunto. Depois, no exercício 2, ele quer a correta sobre o parnasianismo. A resposta era a última, por conta da linguagem objetiva, contendo sentimentos e perfeição formal. Qual que é o erro da primeira? Imagem, sinestesia, recurso sonoro é simbolismo. Mundo interior intuitivo é simbolismo. A letra B, desprezo pela vida urbana, volta aos elementos greco-latinos, é arcadismo. Na letra C, o conflito entre o mundo espiritual e o que é o terreno é o barroco. Na letra D, subjetivismo, egocentrismo, ficou claro que é o romantismo. Depois, no exercício 3, você deveria completar, né? A literatura representa frequentemente um indivíduo impelido por forte emoção, entrando em choque com o mundo real que o cerca. É a literatura romântica. A narrativa representa de modo objetivo e minucioso personagens, comportamentos e relações sociais. É a narrativa realista ou naturalista. A poesia simbolista busca imagens pela sonoridade, pelo ritmo. E, por fim, a poesia, por meio de um estilo exuberante, com antíteses paradoxos, exprime uma visão de mundo contraditória, dividida, que é a barroca. A resposta era a letra D, romantismo, realismo, simbolismo e barroco. 4. Você tem vários trechos de poemas simbolistas e deve relacionar aqueles temas a cada uma das passagens. Então, no primeiro, você já tem aí a ideia de oposição de vida e morte. Ó. Viu nascer e amar, agora vai estar entre lírios e pétalas de rosa, porque está morta. Então, é a primeira. Posição vida-morte. Segunda, visões, salmos e cânticos serenos. Ó, visões, salmos, cânticos. Vai vendo aí a repetição do fonema em s, 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 a literação, a assonância. Nasce amanhã a luz, visão, tem cheiro, olfato, tem cheiro a luz, sonora a audição colorida do aroma. Uma audição sonora e colorida, por conta do olfato, sinestesia, mescla de sensações. Depois, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor desta agonia lenta. Pessimismo, dificuldade na existência, é o item 5. E para finalizar, misticismo e religiosidade no último item. Esse crença com letra maiúscula aí, a ideia de fé. No exercício 6, o trecho fala de um poeta, né, cuja obra era marcada pelo pessimismo de Schopenhauer, um mal-estar, uma dificuldade de se colocar no mundo, Cruz e Souza, que é o poeta simbolista. O número 6, o exercício número 6,
pede que você identifique a correta sobre o parnasianismo. A primeira é a correta por conta da valorização dos aspectos formais. A letra B já coloca-se claramente errada quando pensa Manuel Bandeira como parnasiano. E os dois, o Bilac era, né? Os dois adotando pseudônimos latinos, que é uma marca do arcadismo, completamente equivocada essa. Depois, na letra C, questionava radicalmente as formas consagradas pela poética da época, defendia liberdade de criação artística. Isso se percebia pelo manifesto de um autor como o paulistano Oswald de Andrade. Isso aí é o modernismo, o questionamento radical do que se havia feito antes em arte. Depois, começou o parnasianismo após a proclamação da independência e teve como nomes mais destacados Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias. Isso é romantismo. E no último, começa correto. Tem a noção de arte pela arte, certo? Mas depois, a poesia deveria denunciar os problemas brasileiros a fim de promover a transformação da realidade. Não, né? Isso aí é marca da prosa realista, dos romances realistas. Aqui no exercício 7, um trecho famoso do Olavo Bilac, que mostra justamente essa intenção de equiparar o poeta a um trabalhador, a um ourives, tá? A profissão de fé deveria ficar ali limando a palavra para encontrar o modo correto e preciso de expressão. Depois o segundo texto de Álvares de Azevedo, que é o poeta da segunda geração modernista do mal do século. Ele pede que você identifique as corretas a partir daquilo que foi dito ali. A única errada é a última, tá? Então, todas que estão no item 1, 2, 3 e 4 são corretas. É bom de poder estudar isso aí como referência teórica. Ambos os poetas estão errados. Veja, errado em relação a quê? Né? Ao escrever, ao fazer a poesia, já que é necessário seguir os princípios do modernismo que defende ao mesmo tempo a liberdade criativa do poeta, a ruptura com a tradição temática e a precisão do que se escreve. Os dois textos são textos que mesclam a noção da metalinguagem, do modo de escrever, e cada qual, ao seu modo, defende o seu ponto de vista, a sua profissão de fé. O erro da 5 é visível quando diz que ambos estão errados, porque a única correta seria a maneira modernista de expressão. Então, todas corretas, menos a 5. No exercício 8, Olavo Bilac, de novo, ele sempre importante, veja que ele dá um toque aqui no enunciado de que neste soneto, embora ele seja parnasiano, há um aspecto do romantismo em jogo, que vai ser uma marca, né, do Olavo Bilac. A subjetividade numa atmosfera onírica. O que é isso? De sonho. Onírico é relativo ao sonho. Então, resposta letra B como marca de romantismo na poesia do Olavo Bilac. Era, vamos dizer assim, um resíduo romântico na poesia de um poeta parnasiano. O exercício 9 tem como errada apenas o número 3, o item 3. Então a primeira trata do barroco, naquela dualidade da terra, da imagem da fé e da imagem da razão, terra e paraíso e céu. A segunda é correta quando diz que os românticos voltam ao passado, né, numa forma de evasão. A quarta é correta pela concepção mística, pela falta, vamos dizer assim, de lógica, pelo tom de sonho que existe nos simbolistas. Agora, o erro está no número 3, em que até a terceira linha havia uma correção. Os parnasianos, renegando o tom confessional da poesia romântica boa, aspiravam à impessoalidade livre de qualquer subjetivismo, certo? Numa arte em que predomina o conteúdo sobre a forma, a inspiração sobre a técnica. É o contrário, né? É a forma sobre o conteúdo, é a técnica sobre a inspiração. Essa é errada, portanto. No exercício 10, os dois primeiros itens estão corretos. Esse trata do barroco e lembra o conflito que é natural dentro da perspectiva barroca. Esse é correto também quando mostra que a poesia árcade é uma poesia simples, bucólica, voltada ao ambiente do campo. E depois aqui, no terceiro item, há um erro quando ele relaciona o escritor simbolista com uma representação de vida objetiva. Não, né?
Para o escritor simbolista, o que entra em jogo é justamente uma subjetividade, como eu já falei, muito mais irracional, muito mais profunda do que um romântico. Então, erro total aqui quando relaciona objetividade ao simbolismo. Simbolismo é subjetividade. Arte literária parnasiana prima pela clareza sintática, pela correção do vocabulário e nobreza, certinho, bem como pelas composições de caráter eminentemente confessional. Isso aqui é romantismo, está errado aqui também. 611, um dos famosos um trechinho de um dos mais famosos poemas do Augusto dos Anjos, que é aquele poeta cuja linguagem está muito relacionada à ciência e, portanto, bem fora do que era a temática dita até então de poesia. O poema Psicologia de um Vencido, veja aí um tom sempre muito lúgubre, um tom muito pessimista, apresenta traços pré-modernistas, pois se afasta das características parnasianas e simbolistas daquele período, tematizando a morte sob uma perspectiva pessimista e material no sentido de ser próxima da ciência, de uma abordagem que não é uma abordagem espiritual nem egocêntrica, mas uma abordagem material, objetiva. Letra C. Na 6.12, o Cruz e Souza, sempre com aquelas imagens muito voltadas, de novo, a um cenário que é um cenário de vagueza, de dificuldade de percepção. A gente não sabe exatamente em que terreno ele está pisando. E esse poema, Cavador do Infinito, vai nos oferecer aqui 5 itens, a partir da leitura dele e do que a gente conhece sobre o Cruz e Souza, e aqui é bem legal você olhar então com atenção, porque todas estão corretas. Todas são indicadoras do ponto de vista do sentido, da interpretação. Então ali, nos 2 primeiros casos e no último, tá? 1, 2 e 5. Conteúdo, interpretação de texto. Nos itens 3 e 4, você tem aí referências ao plano da forma, a maneira de escrever. Então, por exemplo, isso é importante, né? E quem fazia isso muito era o barroco, mas no simbolismo volta esse padrão de usar as letras maiúsculas como uma forma de alegoria e tom absoluto às coisas. Então não estou falando de ânsias simplesmente, mas daquilo que é a essência das ânsias, aquilo que é a essência do desejo. Não é um sonho simplesmente, é o sonho em seu tom absoluto, superlativo. Todas estão corretas nesse exercício, portanto. Depois, na 13, você vai ter VF, né? Você vai ter a 4 e a 16 como corretas. O erro na primeira é bem visível, de novo, relacionar ao parnasianismo, valorizando a emoção e rejeitando o racionalismo. A 2 está errada, de novo, por colocar a poesia parnasiana como um ritual mágico e levando a outras dimensões de existência. Isto aqui é simbolismo, tá? Mexeu com som, mexeu com sonho, é simbolismo. 4 é correta. Ênfase formalista, deixa no segundo plano o assunto e supervaloriza a técnica. Portanto, separa o sujeito do objeto criado. Certinha 4. A 8 é errada. Uma associação mais analógica do que lógica entre as palavras e permite a criação do poema prosa. Não, um poema parnasiano não vai permitir, não vai chegar a essa possibilidade do poema prosa, de um poema que seja falado. Isso é muito marca do modernismo. A 16 é correta, porque é baseado numa linguagem, cá entre nós, bem coloquial. É mais transpiração do que inspiração, porque, a bem da verdade, a preocupação é a forma, é lapidar o texto. Então, 4 e 16 na número 13. Famoso poema do Alberto de Oliveira, o Vaso Grego, é o mais famoso poema dele, Vaso Grego. Ele quer a correta. Então, a primeira está equivocada a partir da leitura, porque ele diz que esse tipo de tema atraía o leitor comum e amenizava o distanciamento. Ao contrário, é um tipo de tema a partir de descrição com motivo da antiguidade clássica. Distanciava, na verdade. Depois, dizer que os mitos antigos promoviam uma significação nova da poesia,
rompendo com o passado e a tradição mítica. Não, era uma retomada do passado na expressão parnasiana. O tratamento estético dos mitos gregos na poesia aproxima o antigo mundo mitológico, certo, aí errado, né, dos problemas imediatos e concretos da vida social brasileira. Eles usam o mundo mitológico, mas não que isso tivesse relação com a vida social brasileira. Aí estaria correta a última. É a arte pela arte. E mencionar a mitologia grega seria, por exemplo, um dos pretextos para isso. Depois ele pede que você, ainda na leitura daquele poema, julgasse os itens 1, 2 e 3. O primeiro e o segundo são corretos, são bons para a gente poder ter mais informação sobre os aspectos teóricos envolvendo o parnasianismo no Brasil, que vão mostrar justamente isso, né? Que era sempre uma predileção pela abordagem formal, pela descrição, pelo modo muito mais da aparência do que a essência. E aí, obviamente, a última está errada, de novo, no que ele vai lá e diz que no parnasianismo havia uma descrição apaixonada de objetos antigos em que você tinha subjetividade do eu lírico. Isso não é parnasiano de maneira alguma. Se falar subjetividade de eu lírico, ou você está no romantismo ou você está no simbolismo, pelo menos na poesia. Ele pede a correta, né? Aí você tem aqui mais uma vez um poema do Cruz de Souza, Silêncios, e é bom lembrar que o Cruz de Souza aparece sempre nos poemas com uma temática que é de imagens pluralizadas, né? O que dá uma outra dimensão quanto à reprodução daquilo que se enfoca. Então você, na verdade, estende o efeito daquilo que está sendo mencionado. A primeira já está errada quando ele diz que o mistério e a transcendentalidade suavizam o sofrimento do eu lírico. Pelo contrário, né? Acentuam. O erro da letra B está no finalzinho, ao dizer que são rimas em versos livres. Veja, verso livre é verso que não tem medida específica. E aqui, se você contar os versos, as sílabas poéticas, largos silêncios interpretati, são 10. Adoçados por funda nostalgia, são 10. Balada de consolo e simpatia, 10. E assim vai até o final. Então os versos são versos metrificados. Erro aqui, tá? Ficou faltando. Na terceira, né, a religiosidade como superação do sofrimento, não é o caso, ele não consegue. De novo aqui, né, versos livres, voltou a mencionar os versos livres, fora, o sofrimento não está superado nesse caso. Aí a resposta correta mostrava que o sofrimento faz parte da condição. E isso só é aguçado pelas imagens que a gente tem ali, imagens que são reforçadas pela forte sonoridade, pela cadência, pela melodia dos versos. A última é conciliação entre o eu lírico e o mundo. Não, né? É um desajuste constante. E aí o erro em contar as sílabas como 12. São 10 sílabas poéticas quando você faz a chamada escansão. Na questão 17, a única correta é a 8. A primeira tem como erro dizer que a literatura de informação acabou influenciando diretamente os autores posteriores. É uma literatura bem dispersa, né? Sem um conjunto, sem propriamente ser uma escola. O erro estaria ali. Na segunda, o erro está no início, ao dizer que o barroco no Brasil foi marcado pela influência do pensamento luterano. É o contrário, né? Aqui, na verdade, o que nós temos é uma igreja católica perseguindo e influenciando toda a produção barroca, e por conta daquilo que era a tensão vivida pelos autores barrocos. Na número 4, dizer que os autores do simbolismo evitaram o trabalho sistemático com a musicalidade, é não reconhecer justamente uma das grandes características do simbolismo, que é trabalhar com a metáfora, com a sinestesia, com a musicalidade. A 8ª é correta, sobre o realismo, boa para estudar, trata aí da origem do realismo e sua relação com alguns traços de conteúdo e de intenção realista. E a última é muito sutil, ela erra quando ela diz que os versos de profissão de fé se dirijam ao pintor. Não,
ele conversa, na verdade, com um poeta, com aquele que escreve. Ele não está se referindo a um pintor, ele está se referindo àquele que escreve, que deve agir como se fosse um artesão. Tem trechos de poemas de Augusto dos Anjos, com toda aquela carga muito específica de uma poesia singular, com um vocabulário muito peculiar relacionado à ciência, em que ele vai explorar os temas que não eram poéticos também de um modo muito particular. A 1, a 8 e a 16 são ótimas para você ler e interpretar como é que esse tipo de poesia vai se assentar de uma maneira específica na nossa literatura. Então a 1, a 8 e a 16 são corretas, o que está aí está preciso com relação ao que se enfoca em cada um dos trechos. Qual que é o erro da 2? Dizer que esse tipo de vocábulo dentro da poesia não conseguia fazer arte, não conseguia traduzir na forma de arte a poesia do Augusto dos Anjos. Conseguia, tanto é que ele tem um lugar à parte na nossa literatura, porque realmente ele faz com que a poesia, por meio desse repertório dele, de conteúdo e de vocábulo, seja única. Então, ele aplica aquilo que é do seu conhecimento científico no fazer poético, que também tem qualidade. O erro visível no final da 2 aí. E depois já começa a errar da 4, né? Poeta do amor e da... Os versos de Queixas Noturnas podem sugerir uma ideia, sugerir falsamente uma ideia de desejo, de paixão, mas na verdade não traduzem aquilo que é querer morrer, arrancado das prisões carnais, viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas. Isso não tem nada propriamente de volúpia, de paixão, né, de desejo erotizado. O que ele quer, na verdade, é se desintegrar. Portanto, a 4 também errada. Tudo bem? Espero que... Sempre assim, né? Eu quero fazer em menos de 20 minutos, mas é impossível. Espero que tenha ido bem nos exercícios. Valeu, pessoal.